Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, exausta, claro, muito cansada, mas aquela dor passou, pelo menos um pouco. A esteira é um santo remédio, realmente. Tá doendo, dói um pouquinho, mas melhorou bastante. Eu acho que é uma questão de respiração. A hora que eu puxo muito ar, dói. Mas melhorou bastante. Ontem eu fiz esteira, até 60 minutos. Melhorou. Acho que é ansiedade. Deve ser ansiedade. Bom, vim pra esteira hoje. Eu estou a 17 minutos na esteira. E já andei 1 km e 33 metros. Numa velocidade variando, tá? De 4,3 a 5. Mas estou bem cansada já. Tô bem cansada. O emocional desgasta bastante, tá? Quando você não tá legal, teu emocional não tá bom, você tá com problemas, né? Tá chateada, tá triste. Isso gasta bastante você, tá? Então quando você vem pra esteira, a tua produtividade fica prejudicada na esteira, tá? Mas é bom, tá? Vir. Mesmo assim, quando você tá assim, é bom vir. Porque a esteira ajuda bastante a te melhorar um pouco, tá? Então vem, a esteira dá uma boa ajudada. Até melhorou aquela dor que eu tava sentindo. Tô me sentindo melhor. Bem melhor. Bom, gente, vamos falar de arte marcial. Pra vocês terem uma ideia um pouquinho do perfil das mulheres nas artes marciais e como é difícil pra mim, como foi difícil, eu não me dou com as mulheres nas artes marciais, tá? Com as aikidokas nem se fala. Nunca me dei com elas, não tem nada a ver comigo. Até tentei uma ponte de relacionamento com as aikidokas, mas nunca deu certo. E realmente eu não me dou com elas, tá? Com as aikidokas. Elas são assim, na minha opinião, extremamente alienadas, são machistas, têm conceitos machistas muito fortes, são mulheres plantas. Elas alimentam o machismo, elas não conseguem ver à volta delas, a autoestima delas é muito baixa, elas têm uma autoestima muito baixa, as aikidokas, pelo menos todas as que eu conheci. Elas são contra as outras mulheres, elas só gostam de tirar foto junto, mas elas estão contra as outras mulheres. Eu não me dou, tá? Com as aikidokas. Nos 5 anos em que eu estive no aikido, eu consegui ter um diálogo amistoso, raramente com uma aikidoka, tá? Muito raro, mas eu não tenho contato com nenhuma aikidoka. Eu não gosto, não me dou bem com elas, tá? O relacionamento que eu tive com elas sempre foi muito ruim e elas sempre na trairagem. As aikidokas comigo, sempre na trairagem, tá? Sempre me atacando por trás, sempre entrando no meu canal com fake, né? Elas nunca assinam com o nome delas, então elas me atacam, me ofendem, elas não conseguem ter, é o que eu falei, né? A marcial não é um problema só da aikidoka, tá? É da marcial no geral. Ela não consegue pensar, ela não tem pensamento crítico e analítico. Ela não entende que ela jogando contra outra mulher, ela tá jogando contra ela mesma. Ela não consegue, então, porque ela é tão manipulada na arte marcial que ela não tem senso crítico, né? Então ela não consegue ver a volta dela, ela não consegue ter a visão de que ela está num ambiente extremamente machista, né? Que o dojo dela é extremamente machista, que o sensei dela é muito machista. A aikidoka não consegue ver que o próprio sensei dela é bem machista, tanto é que ela fala que o sensei dela não é machista, porque ela não tem esse senso crítico, né? Inclusive teve uma aqui que escreveu culpando o satanismo, a religião, então pra vocês verem como é que elas não têm um senso analítico e crítico das coisas, como elas são alienadas. Elas não têm a menor noção das coisas, né? Elas não têm uma leitura, né, as aikidokas. Por isso que realmente elas chegam facilmente na faixa preta do aikido. É muito fácil, né? Uma mulher dessas chegar na faixa preta do aikido e serem manipuladas por senseis, federações e shihans. É sopa no mar, com sensei de aikido pegar uma mulher dessas.
essas mulheres, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos de aikidokas, do perfil de uma aikidoka, tá? E que vai se repetir em todas as artes marciais, tá? Essa tipo de mulher, perfil da aikidoka, é um perfil que vai se repetir em todas as artes marciais, tá? Eu vou falar, é a mulher marcial. A mulher marcial é a mulher planta, né? É a mulher que não tem crítica e nem tem análise nenhuma. Ela é acomodada. É aquela mulher que fala, tem machismo, mas o que eu posso fazer? É a mulher acomodada, conformada com o machismo na arte marcial, e que essa fala já alimenta o machismo, né? Eu escutei de várias praticantes de artes marciais isso. Tem machismo, mas o que eu vou fazer? Não, ela pode fazer muita coisa. Denunciar, brigar, discutir, admitir que tem machismo, que o sensei dela é machista, discutir com o sensei dela. Ela pode fazer muita coisa, só que ela não quer fazer. Ela prefere falar isso e ficar na moita, né? Do que ela brigar, tá? E se queimar. É muito cômodo para uma mulher fazer isso, né? Tem machismo, mas o que eu posso fazer? Bom, pode fazer muita coisa, mas você não quer fazer. Você prefere ficar do lado do machismo, porque isso é uma forma de ficar em cima do muro, e ficar em cima do muro é ficar do lado do machismo, é isso. Isso me incomoda bastante, ouvir uma mulher marcial falando isso. Mas eu vi, todas elas falam isso, tá? Todas as marciais falam isso, porque elas acham que elas ganham com isso, né? O sensei delas vai dar regalias para elas vão ficar numa boa e não vão. Elas vão só perder lá na frente com isso, e vão prejudicar outras mulheres, só isso. Elas não querem se queimar, né? Porque quando você começa a falar de machismo, brigar, o cara vai te tirar, como fez comigo, mas é assim que tem que ser. Se você não fala e não briga, outras mulheres vão sofrer pelo machismo, o machismo nas artes marciais. No mundo, tá? É só isso. É só isso, tá? Simples assim. Quando você fala, quando você não fala e você não briga, você não só se prejudica, como se prejudica outras mulheres, tá? Então é isso. Então eu vou contar algumas histórias que ilustram a alienação de uma aikidoka e que vai se repetir em todas as artes marciais. Eu me lembro no dojo, no primeiro dojo tinha a mulher planta, né? A libriana, a loirinha. No primeiro dojo do sensei Rick, caranguejo, sal grosso, que era aquele sensei apaixonado, grosso, né? Grosso no fim, não, como isso, ele era educado. Depois que eu chamei a atenção dele, porque ele deu em cima de mim numa aula de Aikido, eu chamei a atenção dele e ameacei ele. Não me arrependo. Ele mereceu ser corrigido. Provavelmente ele está no Aikido ainda, eles estão, inclusive, provavelmente o pessoal da Makoto está encobrindo ele, tá? Porque no Aikido é assim, eles encobrem professores machistas, assediadores e errados. Eles estão mentindo pra mim, falaram que ele saiu, mas provavelmente eles estão encobrindo ele. Inclusive o Marombinha junto com eles, né? Então, aí a namorada do Marombinha, a loirinha libriana, era uma mulher planta. Ela batia no dojo, né? Descia a mão, fazia umas torções que machucavam você. Ela nunca soube o que era Aikido, né? A loirinha libriana. Do primeiro dojo de Aikido em que eu estive. Ela descia a mão nas pessoas, nunca soube o que era Aikido. Porque no Aikido você tem que unir a tua energia com a do outro, não submeter a sua energia, né, no outro. E quando você ia treinar com ela, como ela faz musculação há muito tempo e toma um monte de vitaminas, ela tem força, né? Ela só faz musculação, nutricionista, então ela toma um monte de vitaminas, então obviamente ela tem força. Ela tem força muscular, né? A libriana, a loirinha. Então, ela não entendia que a outra pessoa não tem a mesma força que ela. Então, se ela soubesse o que é Aikido, coisa que ela nunca soube, porque na Makoto você não aprende o que é Aikido, tá? É uma coisa completamente fora, né? A Makoto é uma coisa completamente... É uma aberração da natureza, a escola Makoto, tá? Você não vai entender nada do que é Aikido.
É uma coisa completamente reducionista. Eles inventaram um monte de técnicas lá que não funcionam, tá? Para ganhar dinheiro, né? Eles pegaram técnicas do Aikido, fizeram um pastiche, que eles falam que é para defesa pessoal, tá? Só que é o seguinte, não funcionam. Uma eu já vi que não funciona, então as outras também não devem funcionar. E eles não ensinam o que é Aikido, não explicam origem, filosofia, nada. Então você cai lá de paraquedas, você não sabe o que é Aikido. E eles falam que aquilo é Aikido, aquilo não é Aikido, né? A Makoto não é Aikido. Eles pegaram técnicas, criaram técnicas lá, adaptaram técnicas, se apropriaram de algumas técnicas do Aikido. Shihan Leri adaptou, inventou coisas lá que ele fala que ajuda na defesa pessoal. Só que ele teria que testar aquelas técnicas, né, na prática, coisa que ele nunca fez. Então, até que se prove o contrário, eu não sei se aquelas técnicas funcionam na prática. Eu acho que não, tá? Só isso. Então é isso. E ela não sabe o que é Aikido, ela não sabe nada de Aikido, a loirinha, né? Então ela aplicava as técnicas, ela impunha a força dela, tá? Então ela torcia seu braço com tudo. Ela tem que unir, ela tem que adaptar a energia dela do outro, não impor, como ela fazia, né? Então, e é uma mulher super submissa, a loirinha, né? A loira libriana, a namorada do Varombinha, uma mulher bem submissa, que tem um discurso feminista, mas ela não é. E ela se submete a tudo no dojo, a ponto de um dia ela dizer que gostava de ser tratada como um homem no dojo. Ela falou pra mim, Sensei Rick Bem Grosso simplesmente ignorava as mulheres, tá? Toda vez que ele ia falar alguma coisa pro grupo, ele nunca se dirigia às mulheres, ele só falava pros homens. Ele não falava mulheres, ele sempre falava homens. Tá? E ele simplesmente ignorava as mulheres. Isso já é uma forma machista de se dirigir a um grupo. A partir do momento que você tem mulheres no grupo, você tem que falar homens e mulheres. Ele só falava para homens. E aí eu comecei a reclamar disso. Aí ele começou a mudar. Ela nunca mudou, ela nunca falou, tá? Ela aceitava ser tratada como homem, tá? Então, por aí vocês veem como é a submissão de uma mulher, de uma Aikidoka, no caso da loirinha, né? Ela aceitava a submissão total. Ele chamava ela de princesinha, ela aceitava, que também é um termo ultra machista, inclusive no diminutivo, princesinha. É uma forma de diminuir a mulher, né, princesinha. O próprio termo princesinha já é diminutivo e já é uma forma, né, machista de tratar a mulher, princesinha. Quer coisa mais machista que isso, chamar a mulher de princesinha? E ainda diminutivo, totalmente machista, né? Não preciso nem explicar. Por quê? Então ela aceitava, né? A loirinha, a Aikidoka do primeiro dojo que eu tive, era extremamente machista. Ela conceitos machistas muito evoluídos, muito fortes. E ela tinha um discurso feminista, mas ela não é. Porque as ações dela eram de uma mulher com conceitos muito machistas. Ela aceitava um tratamento extremamente machista, né? Ela nunca falou nada, ela sempre se submeteu a tudo aquilo em silêncio. Quando eu cheguei, eu comecei a questionar, e aí sim, Sensei Rick Bem Grosso, o caranguejo apaixonado começou a mudar, ia ficar muito incomodado com a minha presença no dojo e me tirou. Foi isso que aconteceu no Sensei, no dojo da Makoto, do Shihan, da escola do Shihan Leri. Foi isso que aconteceu, tá? Ele me tirou, porque ele se incomodou com as minhas reclamações do machismo dele. Então essa já foi a primeira Aikidoka que eu encontrei, a mulher planta. O que eu encontraria, todas as Aikidokas que eu encontrei nos meus 5 anos de Aikido, são mulheres plantas. Sem crítica nenhuma, sem politização nenhuma, sem visão nenhuma, né? Que estão em dojos machistas e com senseis machistas. Elas não conseguem ver as mínimas coisas machistas no próprio dojo, nos próprios senseis, nos próprios colegas de treino. Elas não conseguem ver, porque elas não têm essa politização e essa conscientização. São mulheres extremamente alienadas. Eu nunca vi mulher tão alienada como a Aikidoka. Então é muito difícil, sempre foi muito difícil a minha comunicação com essas mulheres. Muito difícil. Aí vamos pular para o segundo dojo. Ah, e outra coisa.
A loirinha namorava com faixa preta. O menino, o rapaz mais graduado do dojo, que já é uma postura de proteção, né? Muitas vezes a mulher muito submissa, ela vai procurar uma proteção no homem, né? No dojo. E como a libriana, como eu já disse, a libriana, ela vai escolher o mais bonito do dojo, tá? Como eu falei já, né? A libriana, ela é muito ligada no físico e ela vai querer o homem mais bonito, o mais poderoso, o que tem mais poder. Então, é claro, a librianinha, a loirinha do primeiro dojo foi buscar proteção. Não à toa, ela foi namorar com o marombinha, o marombado, né? O fortinho, bonitinho, o faixa preta, o mais graduado do dojo. Claro, o que tinha mais poder, porque a libriana, ela é assim, ela é ligada no poder. Ela vai no mais bonito, no mais poderoso para conseguir coisas. A libriana é assim, tá? Ela é oportunista, a libriana, né? Ela vai conseguir coisas assim, namorando, se relacionando amorosamente, tá? Ela vai assim, ela vai usar a beleza dela, né? A loirinha, ela vai usar a beleza dela para conseguir as coisas. Ela não vai pelo intelecto, tá? Ela não vai investir nisso. Ela vai até, aparentemente, investir no estudo. Aparentemente, tá? Mas, obviamente, isso vai ser, inclusive, só mais um elemento para ela conseguir as coisas, tá? É isso. Então, a loirinha, a primeira loirinha, a libriana, é bem libriana mesmo. Ela conseguiu realmente um protecionismo no primeiro dojo, tendo, né, já a proteção do homem mais graduado do dojo, o faixa preta, que inclusive dava aula, né, na ausência do sensei Rick Saben Grosso, o fortinho, né, o marombinha. Ela tinha, né, ela já tinha o protecionismo, né, a loirinha. A loirinha, ela não estava sozinha, ela tinha uma proteção, tá? E ela continua com ele, tá? Então ela estava com o mais fortinho, o mais bonitinho, o mais poderoso do dojo, tá? Faixa preta, então ela tinha uma blindagem, é isso que eu quero dizer, tá? A libriana tinha uma blindagem no primeiro dojo. Então, assim, é mais um conceito que alimenta, que demonstra o quanto essa mulher é machista, tem conceitos machistas. É porque a mulher com conceitos muito machistas, ela vai ser uma mulher que vai buscar a proteção de um homem, tá? E esse é mais um elemento que caracteriza uma mulher extremamente com conceitos muito machistas. A mulher com conceitos muito machistas, ela não vai conseguir ficar sozinha na vida, tá? Ela não vai ter confiança nela mesma. Ela vai achar que ela não consegue lidar com as coisas sozinha, tá? Então ela vai sempre buscar um homem pra lidar com os problemas, tá? Ela não vai se bancar sozinha. Então é mais um elemento que demonstra o quanto essa mulher é machista. E nas artes marciais você vai ver. A mulher com conceitos muito machistas, ela sempre está acompanhada com o homem, tá? Sempre ela está com alguém. Sempre é mais uma característica da mulher bem machista, com conceitos bem machistas. Além dela ser planta, ela vai arrumar um homem para blindá-la nos dojos de artes marciais e na vida, tá? As mulheres que estão sozinhas, geralmente são as mulheres menos machistas, que têm conceitos menos machistas, porque elas bancam, né, a vida, o mundo. Então, quando você vê uma mulher que está sozinha, isso significa que ela é menos machista, ela tem conceitos menos machistas, ela tem mais autoestima, ela é mais forte, ela enfrenta a vida. Agora, a mulher, quando ela tá com o homem, sempre, é porque ela tem medo. Ela tem autoestima muito baixa. Ela precisa de um homem para bancá-la, tá? Ela tem medo de enfrentar a vida, então ela precisa de um homem para blindá-la. É isso, tá? Eu, quando eu olho uma mulher com um homem, é isso que eu penso dela, tá? No fundo é isso. Não é que ela gosta, que ela se sente amada, não é isso. Isso é a superfície, mas no fundo, a mulher que precisa de um homem, ela é muito fraca, tá? Ela tem autoestima muito baixa, ela tem conceitos muito machistas, ela absorveu isso, que ela precisa de um homem,
E ela depende, ela é escrava, né? Ela é uma refém do homem, tá? Então, ela tem conceitos machistas muito fortes, tá? É isso. No segundo dojo, não foi diferente, tá? Eu encontrei duas mulheres no segundo dojo, duas aikidokas bem características também, que aí foi o dojo do Sensei Japa, o ditador, o Japa, né? O ditador, que era o sensei do... que era o dojo do Sensei Boto. Sensei Boto, né? O Boto-san, aquele que eu entrei em conflito, o ariano, que me deu caronas. O ariano, que se achava grandes coisas, que eu tive explosão com ele. Escrevi umas verdades pra ele, tá? Então, e do Japa, né? Fiquei 4 anos no dojo dele, que tinham 2 mulheres lá. Naquele dojo as mulheres não paravam, tá? E boa parte das mulheres lá eram casadas com homens que treinavam. Então treinava o casal. O que também demonstra, né? Mulheres bem com conceitos bem machistas que precisam estar treinando com o marido. E vi cenas muito baixas dos casais, tá? Casais extremamente coxinhas. Quando você vê um casal de Aikidoka, você vê que ele é coxinha, tá? O casal de Aikidoka é coxinha. Você vai ver bastante casal coxinha no Aikido. Bem coxinha, o homem e a mulher. O casal, quando tem um casal de Aikido, no Aikido, é coxinha, tá? É só isso. É o homem e a mulher. É dobrado a coxonice deles, tá? E eu vi. Depois eu vou contar dos casais, porque é ridículo. As cenas patéticas que eu vi de casais de Aikido, nossa, é absurdo. Aquilo não é casamento, tá? Aquilo é baixaria. As baixarias que eu vi em dojo de Aikido de casais é uma coisa assim. Eles deveriam ter vergonha de lavar roupa suja em dojo, tá? É ridículo. É o que eu falei, né? No dojo de Aikido você vai ver uma baixaria, tá? E eles não têm noção que eles estão no dojo. É casa da Maria Joana, tá? Isso. Então, no segundo dojo, eu vi, basicamente as mulheres que eu vi eram que treinavam com o marido junto. Também mulheres submissas, com conceitos bem machistas, inclusive porque treinavam com os maridos juntos, né? Isso já indica o quanto ela é machista, o quanto ela tem conceitos machistas e é submissa. Tanto que ela precisa treinar com o marido junto. Ela não consegue sozinha para um dojo. Ela precisa ter o marido para blindá-la. Ela tem medo de ir para um dojo. Ela não consegue se descolar do marido. A dependência dela é tão doentia que ela tem que treinar com o marido. Né? Já demonstra o quanto essa mulher tem uma relação doentia com o marido, tá? Só isso. E aí tinham algumas mulheres lá solteiras. Tinha uma solteira e tinha a outra, a evangélica, que namorava com o traíra. O evangélico que distribuía, né, fotos pornográficas. Evangélico, tá? E que traiu ela, botando fotos na rede social dele com outra mulher. Então por aí vocês veem como as aikidokas que eu tive contato são doentes, né? Tem conceitos machistas muito fortes e tem autoestima muito baixa, né? Essa evangélica que eu conheci era uma mulher extremamente com conceitos machistas muito forte, jovem, uma moça jovem, inteligente, inclusive, mas que não tem politização nenhuma. Extremamente alienada, conceitos machistas muito fortes, não dava nem para conversar com ela. Eu evitava de conversar com ela, porque às vezes que eu tentei conversar com ela, eu briguei e me estressei, porque o nível de alienação dela é muito forte. Ela é extremamente ignorante, ela é muito alienada, ela não tem politização nenhuma e ela chegou ao extremo. A autoestima dela é tão baixa que ela fica com um homem que traiu ela. Tá? A autoestima dela é muito baixa. Né? Quando uma mulher chega ao extremo de ficar com um homem que trai, é porque a autoestima dela está muito baixa. Ela não se ama nem um pouco. Né? Ela chegou a um grau de submissão, a um grau de autoestima baixo que não tem como. Tá no pé, sabe? Então ela chegou a esse grau, né? De estar com um homem que traiu ela e que expôs ela ao ridículo em público, né? É isso, foi isso que ele fez com ela. Então assim, uma mulher dessa assim, é fragmentada.
totalmente fragmentada, né? Uma mulher que se submete à traição e fica com esse homem que expôs ela, todo mundo, ao ridículo. É uma mulher doente, completamente doente, e num relacionamento altamente tóxico com esse homem, altamente tóxico, né? Então ela é. Eu me lembro que eu falei uma vez com essa mulher, tentei falar com essa mulher, com essa moça. Uma vez eu lembro que eu cheguei, quando eu comecei a usar o Hakama, né? Eu fiquei feliz quando eu comecei a usar o Hakama, né? No começo do Aikido. Depois do Hakama eu fiquei super feliz, eu achei super legal usar o Hakama, mas porque eu estudei a história do Hakama, eu entendia o que era o Hakama, o que os Aikidokas nunca entenderam e nunca souberam, né? O que é um Hakama. Porque o pessoal do Aikido não estuda o Aikido. Eles não conseguiram entender o que é um Hakama, o que significa um Hakama, o que é o Aikido. Eu estudo, eu sei o que é um Hakama, o que significa, né? Então, quando eu pus o Hakama, eu achei demais. Porque tem um sentido você usar o Hakama no Aikido. Então, eu me lembro que eu fiquei super feliz de pôr. E eu vim falar pra ela. Ela já usava, porque ela entrou antes de mim no Aikido, tá? Ela usava o Hakama. Aí eu lembro que eu falei, nossa, é tão legal usar o Hakama, né? Tem todo sentido, né? É muito diferente você treinar com o Hakama de treinar sem Hakama. Parece que você tá vestindo mesmo o Aikido com o Hakama. Aí ela virou pra mim, ela já usava o Hakama. Ela falou assim, ai, eu não acho tudo isso usar o Hakama. O Hakama só serve pra preservar a mulher. Ela falou isso pra mim. Eu falei, eu não acho. Você já estudou a história do Hakama? O Hakama tem todo um símbolo, uma simbologia, um ritual. Tem uma história. Tem um sentido usar o Hakama no Aikido. Não é para preservar. Essa é uma visão extremamente machista e preconceituosa. Por quê? Porque isso o sensei japa, o machista, o sensor que me tirou, ele reproduzia essa visão machista do Hakama, que é uma visão que os senseis de Aikido, que são machistas e preconceituosos e que são ignorantes com relação à história do Hakama no Aikido, eles reproduzem essa visão e passam essa visão para os alunos. Como eu estudo a história do Hakama e eu não acredito no sensei de Aikido, então eu sei que não é isso. O Hakama não é para preservar. O Hakama tem um sentido ritual, né? Mas acontece que, infelizmente, os alunos, os Aikidokas e as Aikidokas, eles acreditam na versão machista do sensei de Aikido. Eu não, né? Eu nunca acreditei no sensei de Aikido, porque eu sei que eles são machistas e eles não estudam a história do Aikido, tá? Eu sei que eles são preconceituosos, o sensei de Aikido, né? Só que, infelizmente, os alunos, os Aikidokas, acreditam no sensei de Aikido, porque são ovelhinhas, né? E eu achei um absurdo ela falar isso. Como é que pode uma aluna, uma Aikidoka, e ela tá já avançada, falar isso do Hakama? Ali naquele momento eu falei, não dá pra conversar com essa mulher, com essa Aikidoka. Ela é uma planta. E ela é submissa mesmo, tá? Ela é bem submissa. Ela é ligada aos homens do dojo, tá? Ela se submete a eles. Ela é muito machista, ela tem conceitos machistas muito fortes, tá? Ela chegou ao ponto de mudar a performance dela do Aikido, porque os homens do dojo falavam mal do Aikido dela, ela se submeteu a eles, de tão submissa que ela é, e frágil, e como ela tem autoestima muito baixa, então ela se submete aos homens do dojo. Ela não briga, ela não é rebelde, né? Ela se submete aos homens do dojo, tá? Por isso que ela, e tanto é que ela treina com o namorado. Ela treina com o namorado, ela não tá sozinha lá. Ela tem medo de estar sozinha no dojo, no meio dos homens, tá? É uma mulher extremamente submissa, que é o perfil da Aikidoka. A Aikidoka ela é assim. A marcial ela é bem assim, né? Ela é bem submissa. Esse é o perfil bem característico de uma mulher com conceitos bem machistas, bem submissa. Ela vai com o namorado, ou ela vai arrumar um homem, Ela vai se submeter aos homens do lugar.
Ela não vai brigar. Ela não vai peidar. Ela não vai falar, ó, ou falar não, ou vai bater firme na performance dela e mandar eles a merda. Tipo isso, tá? Que eu faço com eles, tá? Eu faço isso com os homens das artes marciais e do Aikido. Tanto é que eles me tiram, né? Mas eu não tô nem aí, eu volto e mando eles para aquele lugar de novo. É tipo isso, né? Então, é isso. Esse é o perfil da Aikidoka. A Aikidoka é assim. Ela tem uma autoestima muito baixa. Ela vai arrumar um homem no dojo, ou ela vai se submeter ao Sensei de Aikido, ela vai grudar no Sensei de Aikido e vai se submeter a ele, vai ficar puxando o saco dele, tá? Pra conseguir proteção dele. Ela vai mudar a performance dele, pra ter proteção dele, ter o carinho do Sensei de Aikido, a atençãozinha do Sensei de Aikido, treinar com o Sensei de Aikido, coisa que eu não suporto. Treinar com o Sensei de Aikido eu não suporto, eu nunca gostei. Eu nunca gostei de treinar com o Sensei de Aikido. Como eu já disse, com o Sensei de nada, né? Na verdade. Então ela... Aí eu fui entendendo, né? Que a Aikido, ela é assim. Ela não tem crítica, ela não tem autoestima, ela não tem politização nenhuma, ela não é rebelde, ela não se contrapõe ao sistema machista, ela, pelo contrário, ela alimenta, ela tá junto. Então, você vai vendo, é assim, ela alimenta. Né? E aí, eu me lembro que depois, eu fui me irritando com essa moça, com essa Aikidoka. Eu nunca me dei com ela, tá? No final, eu comecei a conversar até com ela um pouco, mas não sobre isso. Sobre machismo, não mais, porque eu percebi que ela tem conceitos muito machistas, ela tem autoestima muito baixa, e que eu entendi que ela não ia conseguir sair. Ela não ia conseguir evoluir, né? Eu tentei fazer com que ela evoluísse, mas ela não ia conseguir, né? Eu me estressava muito toda vez que eu falava com ela, toda vez que eu tentava fazer com que ela visse além. Eu me irritava muito, tá? Eu começava a brigar com ela no vestiário. Aí teve um dia que eu virei pra ela e falei, falei, você já percebeu que o Aikido é uma arte com uma estrutura extremamente machista? Você já percebeu isso? Aí ela virou pra mim e falou assim, não, imagina, é graças ao Sensei de Aikido que as mulheres treinam Aikido. Eu falei, não é graças ao Sensei de Aikido, é graças às mulheres que invadiram o Aikido, que as mulheres estão no Aikido, não é graças ao Sensei de Aikido. As mulheres invadiram o Aikido, é graças às mulheres, não são os Sensei de Aikido que conseguiram isso. Por eles, não teriam mulheres. Aliás, eles se até atrapalham. Eles não querem mulheres no Aikido. Aí, ela parou. Depois disso, eu me estressei e não falei mais com ela sobre isso, tá? Realmente. Porque, assim, é esse tipo de comportamento que você vai encontrar no Aikido, de mulher. Elas são bem submissas, são bem alienadas, têm autoestima baixa, elas nunca dão valor à mulher, no Aikido, tá? Elas dão valor ao homem. Então, assim, é uma coisa assim absurda. E aí, você vai entendendo que essa mulher, ela é assim, na vida dela. Ela perdoa uma traição, ela fica com um homem traíra, né? Ela fica com um homem que expõe ela numa rede social, né? Então, assim, ela é assim, né? Aí você vai lá na loirinha do primeiro dojo do Sensei Henrique Sabinuso. Ela aceita que o namorado dela exponha ela no carro, né? Porque eu lembro que numa vez ela foi pro shopping e ele foi pro dojo. Eu peguei carona com eles. Ele expôs ela, começou a discutir com ela no carro. Foi horrível. Cobrar que ela devia ter ido pro dojo em vez de ir pro shopping. Ela aceitou ele expor ela, discutir com ela na frente das pessoas. É um absurdo isso, é uma atitude extremamente machista dele, né? No Marombinha, com a namorada loirinha. E ela aceitou ele cobrar dela como se ele fosse dono dela, né? É extremamente machista a atitude do Marombinha com a namorada, tá? Discutir com ela onde ela vai. Ela é livre para ir onde ela quiser. Se ela não quiser ir pro dojo e quiser ir pro shopping, não é dela. Então, assim... Mas é um namoro machista, né? Um homem querer cobrar o que uma mulher vai fazer ou não. Ela é namorada, ele não é dono dela, né? Então, assim, são mulheres que você vai vendo que
que se relacionam com homens bem machistas, que aceitam relacionamentos muito machistas, né? Que o homem se vê no direito de mandar, né? Se ela vai no shopping ou não, né? Chega a esse extremo, ela se submete a isso. Um homem jamais falaria para mim se eu vou no shopping ou não. Eu não permito isso. Ele não chega nem nisso. Aliás, não chega nem na pontinha disso, né? Assim, eu jamais permitiria. Eu não tenho marombinha na minha vida. Ele não se cria, né? O marombinha não se cria, né? Comigo. Porque não tem espaço para isso, né? Então, assim, são mulheres assim que você vai ver nas artes marciais no Aikido. Mulheres extremamente submissas, né? Com conceitos machistas muito fortes, que se submetem a homens traíras, homens assim que expõem elas, que ainda se veem no direito de cobrar se elas vão no shopping ou não, tá? É tipo isso. Então eu fiquei muito impressionada com as mulheres que eu vi no Aikido, de verdade. Nunca tinha visto mulheres assim, sabe? Bem submissas, fragmentadas, mulheres com conceitos machistas muito fortes, sem nenhum tipo de politização, que aceitavam tratamentos machistas nos dojos, aceitavam serem excluídas, não serem lembradas nos dojos, E quando eu entrei nesses dojos, eu comecei a cobrar que os senseis tratassem as mulheres com dignidade. Então, por isso que deu confusão, tá? Por isso que deu rolo, né? Eu comecei a cobrar, eu cheguei lá e mudei, de uma certa forma, por isso que eles me tiraram. É isso. Por isso que eles me tiraram, tá? É isso. Eu vou seguir, né? Mas a mulher marcial realmente me incomoda bastante, a postura dela. Bastante, a submissão dela, a falta de politização dessa mulher. Ela é castrada, né? É uma mulher bem castrada. No Aikido, nas artes marciais, você vê. É uma mulher muito castrada, ela não consegue pensar. Tanto é que a mulher do Sensei Rico Sabem Grosso é um exemplo disso. Ela fala o que ele fala. Ela não tem pensamento próprio. Ela repete tudo o que ele fala. Essa mulher não consegue pensar. Ela não tem pensamento próprio, de tão castrada que ela é. É uma mulher limitada, né? Então, é uma coisa impressionante. Me impressiona muito ver uma mulher assim, de verdade. É muito triste, mas assim, a castração dessas mulheres é uma coisa tão forte que ela não consegue pensar. E eu vi, as mulheres das artes marciais que eu vi são todas assim, nesse nível de castração, tá? Então, se você é muito inteligente, muito rebelde, muito analítica, você vai ver isso. E você vai ficar muito irritada com isso, com muita raiva. E eles vão te tirar, na boa. Eu saio na natureza selvagem, né? Na verdade, eu descobri agora que não dá pra ser faixa preta. Eu sei mais que eles, né? E eu vejo mais que eles, né? Então, assim, fica difícil ficar num sistema assim, né? De castração radical. Muito difícil pra você ver os caras castrando, né? Eu vi os senseis castrando as mulheres, as pessoas. Eu vi o sistema podre. O que tem por trás das artes marciais, né? Então fica difícil ficar num ambiente assim. Muito difícil. É difícil quando você vê além. É bem difícil. Bom, gente, aqui, 54 minutos, tá? 3 km e 88 metros até, gente.